A Juliana Rosa, ela varia. Tem hora que ela fala de economia, tem hora que ela faz previsão do tempo. E previsão do tempo, hoje é previsão do tempo, porque nós estamos falando de clima, né? Então, se nós estamos falando de clima, é previsão de tempo. Como é que está o clima no mercado financeiro, essa expectativa de segundo turno? Tem um clima aí, o pessoal, as nuvens mudaram, previsão de chuva, vai chover na horta. Como é que estão as coisas? Juliana Rosa. Ontem estava mais ensolarado, né? Agora já baixou um pouco aí a temperatura. Boa tarde, Eneg. Boa tarde para o Fábio também. Boa tarde para o Oi, nosso Ju. ouvinte. A gente viu ontem uma festa no mercado financeiro, a Bolsa de Valores com alta de mais de 5%, o dólar derretendo desde 2018, que não caía 4% num único dia. Então, teve ali um movimento bastante positivo na segunda-feira, após resultado do primeiro turno. E hoje ainda é um clima positivo, mas não tão ensolarado. A Bolsa estava subindo agora em torno de 0,5%, o dólar cai para R$ 5,15, então é um movimento positivo, mas não tão forte quanto dessa segunda-feira. O ambiente internacional é bastante positivo desde ontem, então também está contribuindo para ajudar o mercado brasileiro, porque saíram dados mais fracos da economia americana, na Europa também, estão mostrando que talvez os juros não tenham que subir com tanta força no continente europeu e na economia americana, então isso também deu uma animada, o dólar caiu no mundo e tal. Então a gente também acabou pegando carona nesse ambiente internacional. Agora aqui, o Eneg, continua esse clima positivo baseado nos dois fatores principais. Um é a expectativa com a movimentação que a gente vê de que os dois principais candidatos agora caminhem mais para o centro, para um discurso mais moderado, para uma agenda econômica mais moderada, para conquistar o apoio desse eleitorado mais do meio, né? Ele mais que quer os empresários e outros apoios que ambos os lados buscam são lados mais que buscam essa moderação. Então tem essa expectativa de que ideias mais radicais não tenham espaço, tem a ideia também de que a gente possa ter um pouco mais de ideia do que é essa agenda econômica, porque primeiro turno não teve espaço para debate econômico, a gente com tanta dúvida, né, e tanta necessidade de discutir a economia a partir de 2023, porque o governo fala muito que a gente está tendo deflação, né, que a economia está indo muito bem, e é verdade que no curto prazo os números estão vindo muito positivos da economia, até as contas públicas podem fechar o ano no azul pela primeira vez em 8 anos, tem uma sobra, né, em relação a gastos e despesas, mas não são coisas que são estruturais, né, que são coisas passageiras, que a gente vai depois ter agora uma redução no ciclo de crescimento mundial, o preço das commodities já está arrefecendo, então isso ajudou muito na arrecadação. Enfim, a gente tem um mundo, né, que está muito mais seletivo e que vai exigir do país medidas mais seguras. Então, a gente não tem uma garantia de que no ano que vem vamos continuar tendo desempenho positivo da economia. É preciso um plano realmente para garantir essa credibilidade do Brasil, a questão da responsabilidade com os gastos, né, com as contas públicas, com o compromisso com a continuidade de reformas, porque sem essas reformas o Brasil vai continuar sendo o patinho feio na hora de decidir investimentos, reforma tributária, a principal considerada hoje pelos investidores e empresários, pelo menos para simplificar essa loucura que é pagar imposto no Brasil, né, que é algo que realmente enterra decisões de investimentos. Então tem tanta coisa macro, né, e micro de uma agenda que precisa avançar, que a gente realmente vê que há uma esperança de que haja espaço nesse segundo turno para avançar um pouco em alguns compromissos que são fundamentais para garantir a continuidade do emprego, né, a queda da inflação, a melhora das oportunidades sociais também. Então tem uma série de questões que eles vão precisar responder e que estão sendo agora também exigidos para se colocarem
para prestarem realmente ali algum acordo para poderem ter esse apoio, né? Precisam ser mais claros nas suas propostas econômicas. E Juliana, e no caso do ex-presidente Lula, não sei nem se é ser mais claro, né? Porque eu acho que não teve clareza alguma e nem definição. Por exemplo, ontem, no programa Roda Viva, o Guilherme Boulos respondeu a certa altura que em nenhum momento, literal, as ideias liberais de Alckmin foram incorporadas à campanha de Lula. Em nenhum momento as ideias liberais de Alckmin foram incorporadas à campanha de Lula. E disse que sobre o apoio do Henrique Meirelles, que é um apoio de um ex-candidato a presidente, aliás, numa foto em que eu estava, disse ele, porque também foi candidato a presidente da República, mas Meirelles é o pai do teto, e Lula prega a revogação do teto, disse ele, literal. E Lula prega a revogação da reforma trabalhista, disse ele de novo, sendo que Lula já amenizou essa discussão. Então, vai ter na campanha do PT um ajuste, vai ter que fazer um ajuste para saber para onde que vai. Vai para o lado do Boulos, vai para o lado do Meirelles. Meirelles nem é formalmente integrante da campanha. Hoje teve o apoio do Romeu Zema ao presidente Bolsonaro e agora acabou, nesse minuto, 12h e 48 minutos, a entrevista coletiva do governador do Rio de Janeiro ao lado também de Jair Bolsonaro. Então ele está buscando uma solidez política, mas também, aí sim, mais claro, como você falou, também tem que dar esclarecimentos sobre os rumos daqui para frente. Vai brigar pela reforma tributária? Porque foi uma confusão a reforma tributária no primeiro governo do Bolsonaro. Se ele quiser um segundo governo, se ele tiver a chance de ter um segundo governo, vai brigar de verdade, porque ele botou projeto do Senado contra o projeto da Câmara para brigar e o governo que é bom ficou de fora. Qual é a tua avaliação disso tudo, entre mais clareza e definição de fato, Juliana? Você está colocando o que é fundamental realmente, Ineg, porque até agora a gente não sabe qual é o governo do PT. É um governo ainda com um espaço de ideias mais radicais para romper com a reforma trabalhista, por exemplo. Qual é o papel do BNDES, porque no passado foi um banco utilizado por grandes empresas, depois passou a ser utilizado com foco mais para a população como um todo, né, em projetos voltados para pequenas empresas e também para obras que atingem a sociedade como um todo, de infraestrutura e tal. Tem muitos pontos em aberto, como você está colocando. A reforma tributária com o Lula, há uma expectativa do mercado que pudesse ser uma reforma mais abrangente, como a que está na Câmara ou no Senado, porque o governo Bolsonaro apresentou uma proposta de uma reforma que é muito mais tímida, que tem um impacto muito menor na produtividade do país. Então, qual é a reforma que os dois vão lutar por ela a partir de 2023? Então, foi o que você falou, está tudo muito em aberto, ninguém sabe exatamente para onde que os governos vão apontar a agenda econômica e há esse clima positivo, muito mais numa esperança de que esses pontos, ou pelo menos parte deles, sejam esclarecidos e que haja um compromisso público, porque eles estão sendo forçados a tomar compromissos públicos para receber apoios, né? Então, o clima é muito mais diante de uma expectativa do que por uma certeza que a gente realmente não tem nenhuma nesse momento na economia. A gente segue às escuras, sem saber qual é, afinal, a agenda econômica dos candidatos. Então, a gente espera que nesse segundo turno realmente haja um compromisso de clareza, de previsibilidade, porque é muito difícil para a economia estar num ambiente sem nenhuma previsibilidade, né, com segurança para a tomada de decisões. Então, é um sentimento ainda de muita paralisia para poder tomar decisões que vão afetar seus negócios, seus investimentos a partir de 2023, né, Ineg? Então, seria muito importante, essa é a aposta, que algumas questões econômicas sejam esclarecidas e que haja um compromisso público de alguns pontos fundamentais para garantir a melhora da economia a partir de 2023.
Economia e previsão do tempo é com ela, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã, talvez sobre clima no mercado. Com direito talvez... a chuvas e trovoadas. Com direito a chuvas e trovoadas. E também céu de brigadeiro. Vamos torcer, né? Porque também, o Brasil está precisando de céu de brigadeiro. Valeu, Juliana. Obrigado. Obrigado, um beijo.